Olá a todos e bem-vindos a Verde por Ventura. Eu gostava de agora de falar sobre a minha experiência como vegetariana na China. Então, eu pensava que, basicamente, quando eu voltasse para a China, eu ia ter uma das hipóteses. Um universo de coisas para comer ou nada para comer. O que aconteceu foi um bocado a mistura dos dois. E dependendo das cidades que nós vamos visitar, por exemplo, na minha cidade natal, Guangzhou, é uma cidade mais industrial, onde as pessoas são mais trabalhadoras e acho que nessas cidades não há assim muita preocupação com o vegetarianismo, que é mais associado à religião budista, ao pensamento budista, vá. E na China, na verdade, ao contrário do que eu estava à espera, não há tantos vegetarianos assim. E os vegetarianos são vistos um bocado como atrasados mentais ou pessoas utópicas e isso apanhou-me um bocado de surpresa. Eu lembro-me no segundo dia de ir para a China e estar com a minha família, eu senti-me arrependida logo de ter ido para a China, porque a minha família não sabia bem o que cozinhar para mim, mas esforçava-se e depois levava com bocas de todo lado porque, não sei, eles ainda não estão habituados ao conceito de nutrição, de comer saudável, porque a China, antigamente as pessoas, havia uma grande pobreza e era muito raro as famílias terem carne, ou peixe, ou óleo sequer. Então as coisas eram salteadas, mas às vezes nem sequer tinham óleo. Então as pessoas comiam à base de vegetais, porque assim tinha de o ser, passavam muita fome, porque vocês, sendo vegetarianos, se calhar já passaram por uma fase em que, no início, né, ainda não conheciam assim muita coisa, então era uma fase de saladas. E a salada, apesar de já ter, pronto, aqui tempera-se com azeite, não é? Apesar disso, maior depois já estamos esfomeados. Agora imaginem, gerações e gerações que passaram com uma fome causada pela falta de porte calórico, não é? E então o vegetarianismo na China não tem assim uma conotação muito positiva. É mais para as pessoas pensam o vegetarianismo, ok, essa pessoa passa fome, essa pessoa só come relva. A minha família lá não compreende porque é que eu sou vegetariana e pensam que eu estou sempre com fome, mas isso não é verdade. Se vocês forem para a China viajar, penso que seja muito mais fácil comprarem qualquer coisa no mercado, porque aí o conceito de mercado e de comprar coisas é completamente diferente. Há fruta fresca todos os dias, em todos os quarteirões, e o mercado em todos os quarteirões é gigante, tem uma variedade de legumes que eu nem sequer consigo descrever. Só de milho, há 3 ou 4 variedades de milho, é milho mais glutinoso, menos glutinoso, milho doce e depois ainda há milho roxo, a mesma coisa com o arroz, há tantos tipos de arroz que eu fico parva, como é que esta gente não é vegetariana, como é que esta gente come mais porco, peixe, quer dizer, é compreensível porque as pessoas olham para os vegetais, isso é comida de pobre. Mas noutros países já é uma mentalidade mais diferente, né? Mas na China acho que foram um bocado traumatizados pela pobreza nesse sentido. E apesar disso, e antes não era o óleo de girassol, que era o óleo para saltear. Há muita coisa que é com banha de porco. Portanto, às vezes nós quando vamos pedir alguma coisa num restaurante que aparentemente é vegetariano, sei lá, um salteado de espinafres salteados ou um vegetal qualquer chinês salteado, couve chinesa salteada,
é preciso ter cuidado e ter a atenção de perguntar se é salteado com banha de porco, ou se colocam molho de ostra, que é muito comum, ou se utilizam caldo de carne, que também é muito comum. E quando as pessoas dizem que cao tang, quer dizer que é um caldo que é feito à base de ossos de animais. Essas coisas nunca são vegetarianas. E desconfiem quando os empregados dizem assim muito à pressa que é vegetariano, porque na China é assim, ninguém quer saber de uma só pessoa, porque tem milhares de clientes que não são vegetarianos, isso é um bocado mau. Eu lembro-me que numa cantina de universidade, que eu fui lá num curso de chinês, tinha pedido pratos sem carne, e o que é que eles faziam? Eles salteavam as coisas com camarão, com carne e não sei o quê, e depois tiravam a carne. Os chefes deviam estar todos felizes, salteavam aquilo e depois iam. Eu fiquei tão chateada com isso que eu nunca mais comi naquela cantina. Na China, os restaurantes têm um fluxo de gente tão constante, tão grande, que os empregados não são atenciosos no sentido de perderem mais de 30 segundos a ouvir as exigências na mente deles estúpida de um cliente, porque para eles é tipo, esta pessoa é maluca, tipo, não quer carne. As pessoas não compreendem muito bem. E uma coisa que é muito diferente lá é que, esqueçam, pão como nós conhecemos em Portugal praticamente não existe. Eu lembro-me de ter decorrido para umas 3 ou 4 pastelarias. Eu perguntei, vocês têm pães sem leite e sem ovos? Pães sem leite e sem ovos? Não, isso não existe e não vai encontrar em lado nenhum. Não, mas o pão só se faz com isso, não se faz com mais nada. Ai meu Deus, eu ia-me passando. Há também, efetivamente, pães sem leite. E são cozinhados a vapor. E é fantástico, porque se vocês encontrarem um sítio certo, em que têm a certeza, porque é a própria pessoa que faz e não vai colocar um bocado de leite, um bocado de ovos, porque torna as coisas muito mais caras, não é? Se encontrarem naquelas barracas de rua pequeninas, que é muito giro, porque vocês, mesmo que saiam às 3 da manhã ou estejam na rua até às 4 da manhã, há sempre uma bancadazinha ou com massa, ou com pães, não digo, mas há muito de massas, há muitas coisas tipo grelhados. Mas pronto, de vegetarianos isso também não existe muito, né? Mas há sempre comida e é muito fixe, é muito fixe. Estava a dizer, de manhã vocês podem levantar-se cedo e há sempre pessoas que a profissão delas é vender pães, vender uma coisa chamada facao, que é fantástica. Há facao é literalmente bolo fermentado e é uma coisa adocicada e depois, dependente daquelas pessoas que fazem e dependente da área, tem parece que pica um bocadinho, mas é agradável, parece que é alcoólico, parece que que tem um bocado de gás, que são as bactérias a peidarem-se. Mais uma coisa, em relação à banha de porco. Às vezes os pães podem parecer inofensivos, e as sobremesas também, as coisas doces, até as coisas doces, podem ter banha de porco. Por exemplo, um bolo de arroz, que é cozinhado a vapor. Esses bolos comumente levam banha de porco para ficarem mais úmidos. Dentro desses bolos há muita variedade. Há bolos com tâmara chinesa, que é mais conhecido por jujuba, né? Mas não é conhecido todo. Portanto, é um bocado procurarem em sítios que parecem um bocado mais pobres, porque eles não têm um orçamento para fazer coisas muito caras. E uma coisa boa também na China, nas cidades grandes,
Em Pequim não sei, mas eu estive numa cidade muito gira, eu recomendo a todos, chamada Hangzhou. É uma cidade que é muito ativa em termos de turismo e tem vários restaurantes vegetarianos. Tem à la carte e muitos vegetarianos buffet. Esses buffet são comida mais taiwanesa, o vegetarianismo é mais comum em pessoas que são budistas, em que tu vais lá, pagas mais ou menos 3 € e o resto é doação, porque todas as pessoas que trabalham lá são voluntárias e depois comes o que quiseres e depois a variedade é fantástica. E Hangzhou, sendo uma cidade em que é conhecida por um sítio chamado... Ai, não quero estar a dizer asneiras, mas acho que é Liyingsi, que é um templo acima de uma montanha. É lindíssimo. É muito perto da faculdade onde eu fui e se alguma vez forem tirar um curso de chinês intensivo, recomendo vivamente a ir. E nos pés dessa montanha também há restaurantes vegetarianos. E depois há vários tipos de vegetarianos na China. O mais conhecido é o vegetarianismo budista. E os budistas, alguns deles, mas eu não tenho muita certeza, alguns deles consomem leite e ovos, porque naquela lógica de não fazerem mal aos animais. Mas eu acho que isso já se está a alterar um bocado, porque naqueles restaurantes buffet onde eu fui não havia nada com leite nem ovos. Que eu perguntei, eles asseguraram que não havia. Eu acho que já há mais consciência nesse campo de que, apesar de não nos matarem, as pessoas estão a criar mau karma porque o animal está ali constantemente a ser torturado. E nas bebidas também. Eu não percebi muito bem as bebidas na China ainda, mas naquelas lojas de batidos, tu quando pedes uma coisa sem leite e depois vês um líquido condensado branco, tu ficas um bocado, o que é aquilo? Eu perguntei, eles dizem que não é uma coisa natural, que é uma coisa artificial, que não tem nada de substâncias de leite, mas eu duvido. E essas coisas processadas eu acho que é melhor evitar. Uma coisa má também da China é aquele descuidado em relação à nutrição, em que as pessoas ainda estão muito dentro daquilo de sabe bem, eu não quero saber, mas eu acho que há um cuidado crescente na nutrição. E todas as coisas embaladas, basicamente, têm açúcar, ou têm um corante qualquer, ou têm aromas, e eu acho que na China ou se vai a um restaurante vegetariano budista, ou isso é o ideal, mas às vezes nem sempre é possível. Nos restaurantes grandes, eles não querem arriscar em fazer uma coisa que não tenha aquele sabor e depois as pessoas falarem mal do restaurante, e tem que se ficar sempre um bocado de pé atrás quando se pede alguma coisa nesses grandes restaurantes, que eu às vezes vou com a minha família e peço coisas sem carne e às vezes sei que aquilo tem alguma coisa, caldo de carne, alguma coisa. E uma coisa que também tem que ter atenção é uma coisa chamada qijing ou weiqing, que ou é feito quimicamente ou tem efetivamente galinha ou alguma coisa do género. Dito isto, a minha experiência na China enquanto vegetariana foi um bocado horrível, até encontrar restaurantes vegetarianos daqueles budistas, e se efetivamente forem para lá viajar, estudar, acho que é mais fácil cozinharem vocês ou arranjar um restaurante daqueles, senão vão estar sempre a perguntar e a desconfiar. Eu conheci 2 australianos que eram vegetarianos
mas que na China deixaram de ser porque era impossível comunicar e tal. É um bocado mau este atendimento impessoal, vá. Mas têm sempre, às vezes, sorte de encontrar alguém também vegetariano. Fica um bocado curioso porque é que as pessoas são vegetarianas. E pronto, a comunidade vegetariana na China ou é budista, ou então não come carne ou come carne esporadicamente por questões de saúde, não comem porque faz mal, o intestino não coiso. Eu acho que também pouco a pouco há jovens que deixam de comer carne, mas é muito difícil por causa da educação. Eu lembro-me que quando decidi ser vegetariana eu não tinha ainda completado, eu tinha para aí 15, 16 anos de idade. E o meu avô, a primeira coisa que fez foi tirar um livro de medicina chinesa e depois disse-me: a carne, olha, esta carne faz isto, isto e isto, e aquela faz isto, isto e isto, que é tudo bom para nós e não sei o quê. Está bem, é bom para mim, mas eu sei que há outras alternativas. E a mentalidade de que a carne é boa, é nutritiva, enche, está muito enraizada na cultura chinesa. Tanto que se vocês forem a uma ementa de um restaurante assim mais conhecido, é muito raro encontrar alguma coisa para comer. Nesses restaurantes o que podem encontrar, podem pedir alguns salteados ou vem uma ou duas coisas que são frias. Na China há 3 tipos de pratos. Há sopas, há entradas que são frias, entradas, pronto, dentro das entradas há frias e quentes e depois há os pratos principais, há pratos de massa, pronto, afinal são mais, que são para acompanhar arroz. Todas as refeições são acompanhadas de arroz. E arroz chau-chau, esqueçam. Espero ter ajudado e ter dado alguma noção de como é que é o vegetarianismo na China e partilhar um bocado da minha experiência enquanto vegetariana. Pronto, fazendo o balanço, foi horrível e foi bom quando eu encontrei um bom restaurante. Foi bom em casa quando os meus familiares começaram a perceber-se que eu não comia nada, eu comia muita coisa, havia muita coisa para comer, mas apesar de eu ter ficado super satisfeita com aquilo que comera, os meus familiares ficaram. Eu agradeci imenso pela hospitalidade, até porque me sentia um bocado a mais, porque parecia que eles estavam forçados a fazer alguma coisa, mas na verdade é que eles também não sabem bem o que é que os vegetarianos comem, apesar de ter um mercado cheio de coisas vegetarianas. E eu agradeci imenso e ela depois só disse: bem, não precisas de me agradecer, tu não comeste nada, só comeste vegetais.